World Englishes. Já ouviu esse termo antes? Já fez alguma prova de concurso público para professor de língua inglesa em que aparecesse essa temática? Se você respondeu não para uma dessas duas perguntas, o vídeo de hoje é para você. No vídeo de hoje eu vou analisar e comentar questões de uma prova de concurso público que tiveram como tema World Englishes. Por isso eu quero te convidar para ficar comigo até o final desse vídeo e não perder nenhuma dica. Sabe por quê? Porque aqui no Inglês de Concurseiro, aonde Karine põe a mão, tem aprovação. Vamos lá para a tela do meu computador? O termo World Englishes foi criado por um linguista indiano chamado Braj Kakru, que em seus estudos identificou e analisou variantes da língua inglesa empregadas em diferentes contextos sociolinguísticos. Os trabalhos de Kakru ficaram muito conhecidos principalmente pela teoria do círculo linguístico, aonde o linguista classificava os falantes da língua inglesa ao redor do mundo em 3 círculos. O Inner Circle, que era o círculo onde a língua inglesa, os falantes da língua inglesa são aqueles originários do país onde a língua é a língua materna, a língua oficial. O Outer Circle, que seria aqueles países que têm a língua inglesa como uma segunda língua, principalmente por terem sofrido com o processo de colonização. E o Expanding Circle, que seriam todos os demais países que não se encaixam nem no Inner Circle e no Outer Circle. O Expanding Circle se referiria mais aos países que têm a língua inglesa como uma língua estrangeira. Essa teoria dos círculos concêntricos, ela produziu reflexos, nos processos de ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras. Entretanto, como esse não é o nosso objetivo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma referência bibliográfica para vocês copiarem, colarem no seu navegador, baixarem e, caso terem interesse, aprofundar os seus conhecimentos sobre esse assunto. Bem, pessoal, então as questões que eu vou comentar sobre a temática do World Englishes são as questões que estão numa prova da FGV de 2023, que foi aplicada para o concurso do estado de Tocantins, tá? Eu vou comentar só as da 21 até a 29, porque elas são as questões que estão diretamente relacionadas com o conteúdo, o tema deste vídeo, tá bom? Uma outra coisa importante, eu não vou ler e traduzir o texto inteirinho, porque essa não é a estratégia que eu costumo te ensinar. Eu costumo comentar com vocês que leiam primeiro todas as questões para saber se vocês conseguem respondê-las sem ter que ficar lendo o texto inteiro. Às vezes o texto é muito longo e o examinador faz exatamente isso para tomar o que você tem de mais precioso, que é o seu tempo de prova. As questões da FGV, elas são questões bem estruturadas, bem organizadas, então dá para vocês lerem antes e depois voltarem ao texto. Principalmente se você já tem um conhecimento prévio do assunto que vai ser tratado naquelas questões, como é o nosso caso, que vocês já sabem agora o que significa World Englishes. E aí o texto é exatamente sobre essa temática. What is World Englishes? Então, nós vamos direto para as questões. Mesmo porque, pessoal, ainda tem mais um detalhezinho. A própria FGV já diz para você em qual parágrafo ela quer que você busque a informação. Qual é o parágrafo que ela está querendo a informação ali naquela questão, tá bom? A questão de número 21, ele diz o seguinte: o título indica que o texto tem o objetivo de... Gente, o título, ele já traz a temática que vai ser abordada e o primeiro parágrafo do texto, de qualquer texto, independente desse ou de outro texto qualquer, ele já vai apresentar essa temática e o que será discutido sobre ela. Então, aqui, na letra A, o texto não tem o objetivo de apresentar métodos de ensino, presenting teaching methods? Não, gente? Rejeitar uma nova variante do inglês? Também não, muito pelo contrário, ele quer mostrar as variantes que existem. Comparar as abordagens tradicionais? Tampouco. Prever, predicting, prever o futuro dos professores de língua inglesa?
Também não. Só é a resposta correta, explaining a term in the area of English Studies. Explicar um termo que é utilizado na área dos estudos sobre a língua inglesa. Tá aí a resposta correta. Ficou super tranquilo, tá? Pergunta de 22, né? FGV, sendo FGV, 3 afirmativas, aonde o candidato, a candidata vai julgar em verdadeiro ou falso cada uma delas. Então vamos lá. The word English is a concept, ou seja, a palavra, o termo word English é um conceito que reconhece e valida diferentes variedades da língua inglesa? Sim. Agora você sabe que sim, porque já viu o slide e essa explicação está aqui, ó, no primeiro parágrafo. O termo word English refere-se a as diferentes formas da língua inglesa que emergiram do seu uso em vários contextos ao redor do mundo. Tá? Então, isso aqui é verdadeiro. Subi um pouquinho aqui a tela para poder explicar no texto. Uma nova variante da língua inglesa depende da sua mudança lexical alone. Alone é sozinho, mas aqui não vai ser traduzido como sozinho, porque a gente não vai traduzir ao pé da letra, né? Então, nós vamos traduzir uma nova variante da língua inglesa depende das suas mudanças no nível lexical somente. Então, esse alone seria somente. A resposta, agora que você sabe o que é o Word English, você sabe que você vai estudar as variantes da língua inglesa em diferentes aspectos. Mas se você não soubesse, era só você vir aqui, ó, neste parágrafo aqui, ó, aonde ele diz, tais variações não ocorrem em termos da palavra, de uma escolha da palavra somente. Elas acontecem também em termos de soletrar, de pronúncia, de estrutura da frase, de sotaque e de significado. As new linguistic adaptations, como uma nova adaptação da linguística, acumula ao longo do tempo, há uma distinção de variedades que eventualmente emergem. Então, esta daqui é falsa. E a última, as línguas são dinâmicas e podem variar para satisfazer as necessidades dos seus usuários. Sim. Mas, Karine, como que eu posso afirmar isso? Tá aqui, ó, no segundo parágrafo. As línguas se desenvolvem para preencher a necessidade das sociedades que a usam. Por causa disso, essas sociedades contêm uma variedade de necessidades e, por causa dessas necessidades diferentes ao redor das culturas, da geografia e de múltiplas variedades do inglês que existem. Então, aqui é verdadeiro. Então, sobrou verdadeiro, falso, verdadeiro. Sobrou somente a letra C. Vou usar um outro marcadorzinho aqui para destacar. Ok? A questão 23, ele vai querer no quarto parágrafo. Aí sim você precisa ler o quarto parágrafo. Então, a gente tem o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto parágrafo. A questão pede o seguinte: o exemplo fornecido no quarto parágrafo ilustra o processo de... Já leia as alternativas para você saber. Apropriação, simplificação, acumulação, distribuição ou adaptação. Vamos ver qual desses ele está falando? Então, o exemplo diz o seguinte. Por exemplo, uma loja que vende bebidas alcoólicas é chamada de liquor store no inglês americano, enquanto ela é chamada de off-license no inglês britânico. Está mostrando aí, né, as adaptações. The letter, e aqui eu quero fazer um destaque para essa palavra. Essa palavra letter, que se pronuncia como letter, ou seja, o último, essa última que foi citada, o que é que foi citada? A última palavra que foi citada foi off license. Então, essa aqui é a última parte que foi citada. Então, a última, ou seja, esse off license, esse último termo, deriva da lei britânica, a qual faz a distinção entre a licença para os negócios para vender bebidas alcoólicas para serem vendidas com permissão, né, sem permissão, e bebidas vendidas para ser consumidas no local da venda.
Então aqui, o que ele quer saber? Se o exemplo fornecido, ele é para apropriar-se, não, né, gente? Ele está mostrando uma forma de adaptação e não uma forma de distribuição, nem de simplificação e nem de acumulação e nem de apropriação, tá? Não houve uma apropriação, tomou e ficou para si e não teve o retorno para o outro, de jeito nenhum. Na sequência, na 24, ele pergunta o seguinte: o objetivo do último parágrafo. Então, a gente precisa ler o último parágrafo. E aí ele diz no último parágrafo: World English scholars, scholars não são escolas, né, pessoal? São estudiosos, pesquisadores, usam uma variedade de diferentes critérios para reconhecer uma nova variante do inglês para ser estabelecida como World English. Isso inclui, isso o quê? Essa variedade de critérios. Vamos trocar o marcador aqui? Então, isto o quê? São os diferentes critérios que ela estabelece. Ó, isso aqui é um elemento de coesão entre o texto, tá? Então, esses critérios incluem o contexto sociolinguístico do seu uso, uma variedade de domínios funcionais, uma facilidade com que os novos falantes podem se aculturar, né? Se tornar aculturados a isto, entre outros critérios, among other criteria, ok? Então, o último parágrafo, ele quer dizer o quê? Deixa eu trocar a caneta aqui. Ele dá um exemplo de diferentes variantes? Não, ele não dá um exemplo de diferentes variantes. Ele indica o que vai determinar uma variante? Ele mostra ali vários critérios, né? Então, essa aqui é o que ele vai fazer, é a resposta correta, letra B. Indica o que vai determinar a variante. Continuando só para descartar as hipóteses, ele não sugere pesquisas na área. Ele não explica nada sobre as escolas. Quem quiser se chutar porque viu scholars pensando que está relacionado com escola já ia errar. Discute a função das diferentes variantes. Ele não discute nada disso. Ele realmente indica o que determina uma nova variante. Quais são os critérios que determinam uma nova variante. Na 25, ele quer que você vá ao terceiro parágrafo para entender o que significa to suit the needs. Suit the needs seria adequar-se, né? Adequar-se. Então, não é admirar, não é modificar, não é aumentar e nem desconsiderar. Ela é atende, é ajustar-se, é atender, é acomodar. Esse seria o sentido de atende, de auxiliar, de cuidar aqui nesse contexto, tá bom? Na frase, aí ele vai perguntar sobre o termo, ó. Na frase, the latter term, ou seja, o último termo. The latter term deriva de uma expressão britânica. Ou seja, a qual delas ele está se referindo? Ele está se referindo, como eu marquei ali antes para vocês, né? Aqui o the latter se refere a off license. Essa é a resposta correta. Na 27, de novo, uma outra questão para saber sobre coesão e coerência, se você entendeu ali no texto e sabe identificar ao que esses termos se referem dentro do texto. No último parágrafo, então, ele quer que você vá aonde? Ele quer que você vá para o último parágrafo. E no último parágrafo, o pronome this, esse pronome aqui, refere-se ao quê? Quando eu fui lá ler o parágrafo para vocês, eu já mostrei que o this se referia ao quê? Aos diferentes critérios. Ele ia delinear, explicar quais seriam esses critérios, tá? Então, a resposta correta para a letra 27 é a letra D de dado, criteria. Tranquilo? Mas você deve estar pensando: Karine, até aqui nenhuma novidade. FGV sendo FGV. Questões de interpretação, né? Um texto motivador, questões de interpretação e questões de vocabulário.
Parabéns, grande concurseiro, seu raciocínio está no caminho certo. Entretanto, ele não está completo, sabe por quê? Porque a FGV, nesta prova, só precisou de duas, vou repetir, só precisou de duas questões para derrubar o candidato, a candidata, na fila de classificação para aquele concurso que ele tanto desejava, que são as duas questões que eu vou te mostrar agora. Você achou que até aqui estava super tranquilo, né? E estava mesmo, mas olha só o que o examinador separou para vocês. Ele trouxe duas questões e essas duas últimas questões que são o divisor de águas na sua classificação. Porque o conteúdo dessas duas questões, ele envolve muito mais do que o texto motivador que foi apresentado lá no início. Ele exige do candidato e da candidata que conheça o sentido do termo Word Englishes, que conheça o que a língua inglesa, o que a BNCC entende para a língua inglesa e conheça também o conceito de língua adicional. Essa língua adicional não está lá no texto. Então, esse conhecimento prévio é que é necessário. Essas duas questões aqui, gente, são suficientes para derrubar o candidato, a candidata na fila de classificação, tá? Então, vou comentar aqui agora com vocês, vou mudar para outra canetinha para a gente conversar sobre o que tem aqui, ó. Então, na perspectiva do Word Englishes e na Base Nacional Comum Curricular, guidelines, ou seja, nas orientações da Base Nacional Comum Curricular, quais são mesmo as orientações sobre o ensino da língua inglesa na BNCC? A língua inglesa, ela é entendida como uma língua franca. Por isso, entendimentos de correção, de pronúncia, né, de cultura, devem ser relativizados na hora de se executar o processo de ensino-aprendizagem, tá? Então, vamos voltar para o comando. Então, as perspectivas do Word English, na base comum curricular, as normas, as orientações reconhecem que variedades do inglês fazem a tarefa do professor mais difícil. Não está escrito nada disso lá na lei, né, gente? Os professores de inglês deveriam ser indiferentes às variantes, ou seja, deveriam ensinar somente a norma culta dos países hegemônicos? De jeito nenhum. Diferentes usos da língua inglesa ao redor do mundo podem ser aceitos como ilegitimados, podem ser aceitos como legitimados, como legítimos? Aqui está a resposta correta. Podem sim. A partir do momento que a língua inglesa é utilizada e ela consegue estabelecer a comunicação, os processos podem ser legitimados. Os estudantes devem jogar, né, devem deixar de lado a sua cultura quando estiverem assimilando uma nova língua? Não. No entendimento de inglês enquanto língua franca e como Word English, o estudante não vai deixar de lado a sua cultura, não. Residentes em países cuja língua inglesa é a língua falada, né, produzem melhores professores do que os falantes que têm a língua inglesa como língua adicional. Olha que interessante, se você não sabe o que é língua adicional, você erraria essa questão e ia marcar como verdadeira. Mas como você é assinante do inglês de concurseiro, você sabe que a língua adicional é um termo que é empregado para se referir a qualquer outra língua que é aprendida depois da primeira língua, depois da língua materna. Esse é um conceito novo na literatura e alguns estudiosos gostam de utilizá-los para substituir o termo segunda língua, língua estrangeira e língua internacional, tá? Então, traduzindo essa alternativa, o que ele está dizendo aqui? Os residentes de países onde a língua inglesa é a língua falada produzem professores melhores do que aqueles que têm o inglês como uma segunda língua, como uma língua estrangeira. Gente, o fato do professor não ser nativo não faz dele, né, o melhor professor. Então, essa alternativa aqui também não está correta. E por último, na 29, de novo, o termo língua adicional. Língua adicional, o que é mesmo?
qualquer outra língua assimilada, aprendida depois da língua materna. Termo que vem sendo empregado pelos estudiosos quando querem se referir a línguas como segunda língua, como língua estrangeira, como inglês como língua internacional, entre outros termos que vão aparecendo na literatura, tá? Então, o comando diz o seguinte: um ou uma, professor de língua inglesa como língua adicional, ou seja, como língua estrangeira, como língua franca, como língua internacional, consciente, ou seja, sabe o que significa, qual é a essência do Word English, poderia preferir, deveria, no sentido de sugestão, deveria preferir materiais que, se você é um professor, que você sabe que a língua inglesa vai ser ensinada sem destacar, sem privilegiar a língua inglesa dos falantes nativos, o que é que você vai fazer? Vai estimular o foco nos falantes nativos? Não. Vai ajudar os estudantes a reduzirem o seu sotaque, accent. Sotaque não, gente. O sotaque é a identidade, Vai focar na memorização de regras gramaticais? Também não. Vai considerar os diferentes, vai levar em consideração os diferentes contextos socioculturais. Tá aqui a resposta correta. Ou seja, não é só a cultura do país inglês, da língua inglesa, que deve ser considerada. A cultura daquele falante que não é o falante nativo, que utiliza a língua como forma de comunicação, também deve ser considerada. E a última não está certa, porque ele vai desvalorizar as variantes americanas, latino-americanas, em detrimento das variantes africanas. Também não tem nada a ver. Então, terminamos aí a sequência, aonde vocês viram, nesta correção, aonde que está o pulo do gato, nas questões de 21 a 29. E aí, grande concurseiro, o que você achou dessas questões? Deixa aqui o seu comentário. Você gabaritaria essas questões se elas tivessem aparecido em um concurso público e você ainda não tivesse visto esse vídeo do Inglês de Concurseiro? Coloca aqui para mim a sua resposta. Eu vou adorar ler e saber como você se sairia com esse tipo de questão. Esse assunto, Word English, ele é muito frequente em provas da FGV. A FGV já adora esse assunto. Então, fique ligado se você vai fazer uma prova bem próxima da FGV sobre essa temática. Mas se aparecer em qualquer outra banca de concurso público, você, concurseiro, concurseira, já está preparado para gabaritá-la e, assim, garantir o seu sucesso na parte de conhecimentos específicos da prova do concurso que você tanto deseja. Para encerrar, não menos importante, eu quero te lembrar que você pode participar do canal enviando aqui para o meu e-mail ou WhatsApp, que está aqui na descrição do vídeo, uma prova de concurso público que você gostaria de ver analisada e comentada em um vídeo. Desejo uma excelente semana para vocês, sucesso para aqueles que estão por fazer provas de concurso público e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!